Isaías capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos ao Senhor. Pai, toda glória seja dada ao teu nome. Só tu és Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E não há outro Deus tão grande como o Senhor. Se coisas maravilhosas acontecem na nossa vida, é única e exclusivamente por causa da tua graça. Nós não temos mérito algum. Nós não temos justiça alguma, não há capacidade em nós, Deus, ó Pai, para fazer o bem de maneira que agrade o teu coração. Nós não podemos converter o coração de ninguém, nós não levamos a salvação ao ser mais interior de ninguém, é o Espírito Santo quem faz isso. Ó Deus, e nós só estamos no caminho de Jesus, porque o Senhor nos atraiu a si por meio da sua palavra e da ação do teu Espírito Santo. Deus, agora nós vamos ler esse texto da tua palavra, texto por demais conhecido. Já ouvimos talvez dezenas, centenas de sermões no mesmo. Mas Deus, além de conhecer-te mais, que é o nosso objetivo nesse texto, eu quero te pedir que o Senhor nos motive a pregar o Evangelho. A Bíblia foi escrita para anunciar a Cristo. E esse texto apresenta de maneira resumida a teologia das Escrituras. E ele nos ensina a viver para pregar o Evangelho. Fala conosco então, abençoa a nossa vida, exalta o teu nome, ó Pai, exalta Cristo, e que a presença graciosa do Espírito se perceba aqui enquanto a palavra é pregada. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Todas as vezes, santo povo de Deus, em que nós interpretamos narrativas bíblicas, nós temos que caminhar por alguns passos. Primeiro nós estudamos o cenário no qual o texto é composto, depois nós identificamos o problema do texto, e depois de identificar o problema do texto, nós chegamos ao clímax que aquela narrativa tem, e depois disso nós percebemos qual é a solução proposta naquela narrativa bíblica. Para finalizar o nosso estudo na interpretação de narrativas bíblicas, então, nós tiramos quais são as implicações do texto para nós. Então nós começamos com o cenário, aprendemos o problema, onde observamos o clímax, vemos a solução que o texto nos propõe e retiramos então para a nossa alma e para o nosso coração quais são as implicações práticas. E esse nosso texto está escrito num livro profético, mas ele é uma narrativa dentro de um livro profético, e nós vamos analisá-lo dentro dessa perspectiva nessa noite. É importante que você saiba que Isaías é o maior pregador do Antigo Testamento. Ele
profetizou durante 60 anos, nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Dias, amados irmãos, nos quais havia grande turbulência no mundo, e Israel ficava no meio de nações poderosas que estavam em guerra, e se levantaram reis fracos que temiam mais aos homens do que a Deus, fizeram alianças, adoraram ídolos, se esqueceram do Senhor. E o texto aqui nos mostra que no ano da morte do rei Uzias, quando Uzias tinha 52 anos de reinado, um dos reis mais estáveis da história de Israel, Deus chama Isaías, amados irmãos, para o ministério. Isaías é o profeta que mais fala da obra do Messias do Antigo Testamento. É o profeta de Cristo. E depois de 60 anos de pregação, ele era um ilustre professor dos universitários de Jerusalém. Isaías, a Bíblia não narra, mas nós sabemos pela história, Isaías fugindo do inconsequente rei Manassés, o adolescente, filho de Ezequias, que era um idólatra antes de ser convertido ao Senhor. Isaías se esconde dentro de uma árvore, um senhor de mais de 80 anos de idade, e Manassés manda que seus soldados cerrem a árvore pelo meio. E Isaías é um mártir do Antigo Testamento, que dá a vida porque é fiel ao Senhor, porque pregou a palavra do Senhor, porque foi uma grande bênção no seu tempo. Ao olhar para esse texto, o meu tema, você nem imagina, é como pregar o Evangelho. Como pregar o Evangelho. É essa lição que o Senhor vai nos mostrar nesse texto, nessa noite. Como pregar o Evangelho. Em primeiro lugar, nós estamos interpretando narrativa. Apresente o cenário do Evangelho. Como pregar o Evangelho? Nunca preguei aqui nessa igreja com esse esboço, tá bom? Como pregar o Evangelho? Apresente o cenário do Evangelho. Pastor, qual é o cenário do Evangelho? É o cenário de toda a criação. O cenário que existe antes mesmo da criação é aquele que existe sempre, é o próprio Deus. O texto diz: no ano da morte do rei Uzias, o povo, irmãos, está tremendo de medo. O seu grande rei morreu e agora eles não têm segurança em mais nada. Há impérios poderosos que podem invadir Judá naqueles dias. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Reis humanos morrem, mas Deus é rei soberano, altíssimo e sublime, está num trono sempiterno. O seu domínio nunca tem fim. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías foi ao templo para orar e teve uma visão de Deus sentado no trono, e então suas vestes desciam do céu e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele vê um Deus altíssimo sobre todas as coisas, num trono alto e sublime. Ele vê um Deus soberano que domina sobre tudo. E aí ele conta para nós que esse que é o cenário de tudo que existe, o princípio de todas as coisas, o cenário do Evangelho, tinha ao seu lado serafins. E serafins, amados irmãos, literalmente no hebraico são aqueles que ardem. Aqueles anjos tinham forma e resplandeciam como chama de fogo. E aí a Bíblia nos conta que cada um deles tinha 6 asas. E diante da santidade de Deus, que eles não podiam contemplar, mesmo sendo seres que não têm pecado como eu e você, serafins cobriam seus rostos para não ver a Deus, cobriam seus pés com outras 2 asas, e com as 2 que lhes sobravam livres, eles voavam. E eles cantavam então uns para os outros, dizendo, num coral a vozes eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles não podem contemplar a glória de Deus. E como o hebraico não tem superlativo, amado irmão, eles não dizem santíssimo. Quando algo quer ser enfatizado nas Escrituras, na mente de um judeu, isso é repetido. É por isso que quando Jesus quer enfatizar algo, ele diz, em verdade, eu te digo. Ele está falando amém, amém, no grego. Então, quando é algo que quer ser muito enfatizado, de uma maneira que nos leve a um clímax, é repetido 3 vezes. E o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes na Bíblia é esse: Santo, Santo, Santo. Isso significa que Deus é totalmente distinto da sua criação.
separado de tudo o que existe. Somente nesse sentido nós podemos dizer que Deus é totalmente outro, porque Ele é o único que é criador. Tudo que existe é criatura. Mas quando o texto também fala que Ele é santo, 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 não se refere somente ao fato de que Ele seja separado de sua criação, mas que Ele também é Espírito puríssimo. Como disse Tiago, irmão de Jesus, nele não há sombra, nem variação de mudança. Deus é santo, Ele é totalmente diferente de mim e de você, só Ele é Criador eterno, eu e você somos pecadores, mas além disso Ele é puro, nele não há pecado, nele não há variação alguma. E o texto nos conta então, irmãos, que diante daquela visão, quando Isaías viu as bases do limiar do templo, se tremeram a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Amados irmãos, os anjos disseram que em toda a terra estava cheia da glória do Senhor. Esse é o cenário do Evangelho. Um Deus que sempre existiu, um Deus que é altíssimo, está sobre todos, um Deus que é soberano, um Deus que é santíssimo e um Deus que é glorioso. Esse é o nosso Deus. Ah, meus amados irmãos, nosso breve catecismo, na sua pergunta de número 3, diz: quem é Deus? Deus é Espírito eterno, infinito, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça e verdade. Isso diz o nosso breve catecismo. Esse nosso Deus é incomparável. É por isso que quando o nosso coral canta, parece que eu vou ser arrebatado quando eles cantam: grande é o nosso Deus. Vamos lá comigo, vamos lá? E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Você estava despreparado, mais uma chance, vai. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Certa feita um pastor conversava com um ateu. E ele fez a seguinte proposta ao ateu: vamos conversar aqui, porque o ponto de contato que há entre nós é Deus. Eu acredito em Deus, você não acredita. Mas vamos pensar o seguinte: se Deus não existir, o que vai acontecer comigo e com você? Ele disse para o ateu: eu sou pastor, eu não fui para a farra, eu não caí na gandaia, eu não tomei todas, eu não saí com todas as mulheres, eu não me droguei, eu tentei andar direitinho, marido de uma só mulher, tenho os meus filhos, dou a eles uma boa educação, a gente trabalha bastante, mas é feliz, tem tempo de lazer e vive tranquilamente. A gente vive feliz. Se Deus não existir, a gente é feliz. Você, e você? Não, pastor, eu caí na gandaia, eu curti, eu aproveitei a vida. Deus não existe. Se Deus não existe, o homem pode fazer o que ele quiser. Se não há Deus, né? A Bíblia diz lá no Salmo 14, diz o nécio no seu coração, não há Deus. E aí diz que ele se corrompe todos os seus caminhos. Eu fiz o que deu na cabeça e eu curti a vida doidado. Pastor, que bom. Mas o pastor disse: se Deus existir, e eu creio que Ele existe, eu creio em Jesus, eu vivi para a glória dEle, eu fui salvo por Ele, e no dia em que eu partir desse mundo, eu vou me encontrar com Ele na glória, e vou passar a eternidade na sua presença. E você? O que vai acontecer com você? Ele virou e falou assim: se Deus existir, eu estou perdido. Se Deus existir, eu estou perdido. Deus existe. E todas as vezes que você vai pregar o Evangelho para alguém, você tem que saber quem é o seu Deus. Ele é o Todo-Poderoso Senhor,
Criador dos céus e da terra. Ele é altíssimo, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é o Deus incomparável. E se Ele é esse Deus glorioso, Criador de tudo que existe, todo homem deveria dar-lhe glória. E porque o homem não lhe dá glória, está debaixo de sua ira e precisa se arrepender dos seus pecados. Se você quer pregar o Evangelho, você precisa começar apresentando o cenário do Evangelho. O cenário do Evangelho é o próprio Deus. Fale de Deus. Você tem pregado o Evangelho? Como pregar o Evangelho? Continue com o problema do Evangelho. Continue com o problema do Evangelho. Comece com o cenário do Evangelho. Continue com o problema do Evangelho. O que é isso, reverendo? O senhor está falando que o Evangelho é problemático? Que conversa é essa? De jeito nenhum, meu irmão. Mas o Evangelho é a solução para um problema. Então, quando você for falar do Evangelho, continue com o problema que o Evangelho apresenta. Qual é o problema? Nós vamos ler aqui a palavra, no versículo de número 5. Eu leio 4, a igreja, o 5. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vocês o 5. Isaías teve a visão, irmão, o templo tremeu, a nuvem de Deus encheu o templo, e ele então, diante daquela cena, diz: ai de mim, estou perdido, cai por terra, sou homem de impuros lábios, habito no meio do povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, eu estou acabado. Isaías está certo, amado irmão, porque nós somos pecadores, Deus é santo. Se nós contemplamos a glória de Deus, nós não subsistiremos. E ele diz: eu estou perdido. Ele sabe que é pecador. E ele diz assim: eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que significa isso? Você acha que Isaías era o maior fofoqueiro do Antigo Testamento? A língua mais maledicente que existia? Você acha que Isaías falava palavrão? Não, meu irmão. Então o que significa isso? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Da abundância do coração vem as palavras. Quando ele diz que ele é um homem de impuros lábios, ele está dizendo o seguinte, que os seus lábios são impuros porque o seu coração é impuro. E para o judeu o coração, amado irmão, não é só esse órgão que fica pulsando no peito, mas é o âmago do nosso ser, o íntimo da nossa alma, a sede da nossa personalidade. É por isso que em Provérbios 4:23 Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Quando ele diz que ele tem os lábios impuros, ele está reconhecendo que ele é pecador, que ele é mau, que ele tem uma disposição contrária a Deus, que ele nasceu em delitos e em pecados, e ele está totalmente longe da vontade de Deus. O seu coração, a fonte da sua vida, está distante do Senhor, e ele está debaixo da ira de Deus. Ah, meu amado irmão, ele diz que isso acontece com ele, não só com ele, com todo o seu povo. E agora ele viu o rei e ele está acabado. Irmão, se nós queremos pregar o Evangelho, nós temos que contar o problema que o Evangelho apresenta. E o problema é o pecado. Paulo em Efésios capítulo 2 diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele diz, irmãos, que nós andávamos debaixo da influência do príncipe da potestade do ar. Quem não tem Jesus no seu coração está debaixo da influência do diabo. Mas ele diz mais, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então no nosso relacionamento com Deus, morte significa separação. O homem está totalmente separado de Deus e vive uma vida de delitos, de crimes, de pecados. Mas o texto diz mais, diz que quem não tem Jesus é filho da ira, como também os demais, e anda, além de ser influenciado pelo diabo, ser um morto, ser um criminoso, ser um pecador que é o alvo, e andar, amado irmão, de maneira pecaminosa. Essa pessoa anda segundo o curso desse mundo, ela faz tudo o que o mundo faz, ela vive longe de Deus, contrária à vontade de Deus. E para que alguém creia no Evangelho, essa pessoa precisa entender que ela é pecadora. Martinho Lutero, irmãos, quando ensinava os seus alunos a pregar o Evangelho, ele dizia o seguinte a eles: antes de apresentar a graça, apresente a lei.
porque a lei vem para mostrar que o homem é pecador. Então você fala de quem é Deus, essa pessoa vê que Deus é grandioso e glorioso, e ela olha para o seu coração, e se ela, amado irmão, é sincera, ela vai reconhecer como Isaías: eu estou perdido, eu mereço o inferno, porque eu tenho ofendido um Deus santo, e eu nunca poderei satisfazer a sua justiça por mim mesmo. Eu estou acabado, eu não posso permanecer de pé na sua presença. Se você quer pregar o Evangelho, você tem que apresentar o problema do Evangelho. E o problema do Evangelho é o pecado. O homem é pecador, está longe de Deus. Mas você precisa ter sabedoria para pregar o Evangelho, irmão. Você não vai sair por aí botando o dedo na cara de todo mundo. Se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Você é um pecador, você não vale nada. Tem muito crente que é considerado como crente chato. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Você tem que apresentar quem é Deus. Se apresenta para o homem que ele é pecador. Mas você pode apresentar isso com sabedoria. Você lembra de um profeta chamado Natã? Esse moço servia ao segundo personagem que mais aparece nas Escrituras, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que na sua crise de meia-idade teve um surto e resolveu não se dedicar ao seu chamado, então se entregou ao pecado, adulterou, matou, mentiu um ano inteiro, se afastou de Deus, se desviou, mesmo sendo o líder do governo, que deveria ser o líder espiritual de Israel. Então Davi, amados irmãos, conta para nós que enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram seus ossos e seus constantes gemidos, porque a mão do Senhor pesava sobre ele de dia e de noite, o seu vigor se tornou em sequidão de estio, ele entrou em depressão profunda. Quando Davi está naquela situação crítica, meu irmão, minha irmã, Natã vai conversar com ele, Deus manda, e ele fala assim: rei, Davi é pastor de ovelhas desse menino. Certo homem tinha uma ovelhinha criada dentro da sua casa como se fosse uma filha. Ovelhinha querida, comia da mão, deitava no colo. As crianças foram criadas com aquela ovelhinha dentro de casa. Era mais do que um animal de estimação, é quase como se fosse um irmão. Era um membro daquela família. E do lado daquele homem morava um homem muito rico, muito rico. Ele tinha centenas de ovelhas, de bois, de gado, e ele podia dispor daquilo como queria. Sabe o que aconteceu, rei? Veio um homem de uma terra muito distante. E aquele homem então chegou na casa daquele cidadão rico, e ele queria agradar aquele homem. O senhor sabe o que ele fez, rei? Em vez de pegar uma de suas muitas vacas, um dos seus muitos animais, cordeiros ou ovelhas, ele foi lá na casa daquele vizinho pobre, de pouca condição, cuja família só tinha aquela ovelhinha, que comia da mão dele, deitava no peito dele. O senhor sabe o que ele fez, rei? Ele matou aquela ovelhinha e deu de comida para o viajante. O rei fala assim: que esse homem morra e que restitua 4 vezes mais o valor da ovelha, como a Bíblia ensina no Antigo Testamento. Aí Natã virou para ele: só tem um problema, esse homem é o Senhor. Deus manda dizer que deu para o Senhor a casa do seu Senhor, deu mulheres, deu riquezas, deu expansão do reino e daria muito mais, que o Senhor não precisava ter traído a Deus assim. E daí Davi cai em si e se arrepende. Você pode ser inteligente. Você não precisa só de sair dizendo: você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Você pode começar a conversar com as pessoas. Perguntar para ela: você fala a verdade sempre? Você já deu alguma olhada para uma pessoa assim que não deveria? Já houve um momento na sua vida que você sentiu tanta raiva que você quis matar alguém? Você acha certo que as pessoas maltratem os animais? Até se você quiser falar a linguagem do tempo aí, o mundo fala muito de feminicídio, né? Mulheres têm sido assassinadas, você acha isso correto? A pessoa: de jeito nenhum, tá? Por que que isso não é correto? Porque é pecado. Então, como é pecado mulheres serem assassinadas, é pecado isso e outra coisa que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas o homem é pecador. Ele não pode agradar a Deus. E se você, meu irmão, minha irmã, quer pregar o Evangelho, você precisa dizer ao homem que ele é pecador, ainda que ele se ache muito bom.
Você tem que dizer a ele que ainda uma pequena mentira faz dele um criminoso diante de Deus. E preste atenção nisso. Se eu e você cometêssemos somente 2 pecados por dia, quando nós tivéssemos 50 anos de vida, nós teremos cometido 36.500 pecados. E se um pecado é um crime, você com 50 anos tivesse cometido só 2 por dia, você seria um criminoso com uma ficha de 36.500 crimes. Qual é a sentença que um criminoso com 36.500 crimes merece? A morte. O pecador merece a morte. Você precisa dizer ao homem que ele está desesperadamente perdido sem Jesus. E ele caminha a passos largos para uma eternidade debaixo da ira de Deus. Se você quer pregar o Evangelho, fale sobre o pecado. O problema do Evangelho é o pecado. Mas como pregar o Evangelho? Anuncie o cenário do Evangelho, fale quem é Deus. Segundo lugar, apresente o problema do Evangelho, diga ao homem que ele é pecador. Mas em terceiro lugar, anuncie a solução do Evangelho. Como pregar o Evangelho? Anuncie a solução do Evangelho. E a solução do Evangelho é que Deus é Salvador, que Deus nos salva, Deus é o Redentor por nós. Leamos o texto, amados irmãos, versículos de número 6 e 7. Isaías reconhece o seu pecado. Olha o que acontece depois disso. Eu leio 6, a igreja 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Você o 7. Irmãos, um daqueles anjos serafins, depois que Isaías reconhece o seu pecado, voa do lado do trono de Deus, vai ao altar do sacrifício e com uma grande tenaz, uma grande tesoura, toma uma brasa. Isaías está ali chorando, desesperado, pensando que talvez o inferno já vai se abrir para tragá-lo, e o anjo vem com aquela brasa e toca a boca de Isaías. Não queima. Ele não rica, não diz, queimou minha boca. O anjo diz para ele assim: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Por que ele não gritou? Sabe por quê? Porque essa brasa representa Jesus. O altar do sacrifício, irmão, era o lugar onde o sacrifício era feito no Antigo Testamento. Então o sangue era derramado. A brasa que sai do altar significa que sangue foi derramado para apagar o pecado do pecador. Então o anjo toma daquela brasa, da qual recebeu a aspersão do sangue, e coloca nos lábios de Isaías, para dizer que Deus mandou do céu uma solução, o seu filho, que foi cravado na cruz, no Gólgota, no clímax da sua idade adulta, aos 33 anos de idade, e quando ele gritou, está consumado, ele pagou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário, recebendo sobre si a ira de Deus, recebendo sobre si o que eu merecia sofrer no inferno. Cristo, amado irmão, teve o peso da espada da ira de Deus contra o pecado caindo sobre sua vida, e ele então se entregou por amor de mim e de você. E quando ele grita, está consumado, o véu do santuário se rasga, porque a presença de Deus era circunscrita somente ao santuário. Mas quando Cristo morre, amado irmão, a presença de Deus agora é para todo o povo de Deus, em todas as terras, porque todos aqueles que creem em Cristo Jesus têm a presença do Espírito Santo de Deus em seus corações. Nós, amados irmãos, temos que apresentar a solução do Evangelho, e a solução do Evangelho é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A solução que o Evangelho apresenta se chama Jesus. Ele é o Filho de Deus. Tinha que ser alguém do tamanho de Deus, por isso ele é Deus, mas tinha que ser homem porque o homem pecou. Alguém do tamanho de Deus, porque somente alguém do tamanho de Deus poderia satisfazer a justiça de Deus. Eu e você não conseguiríamos pagar o
peso e o tamanho do nosso pecado, porque nós ofendemos a maior pessoa do universo. Tinha que ser alguém do tamanho de Deus, por isso Ele é Deus. Mas porque foi o homem que pecou, Ele tinha que nos substituir, e Ele nos substitui na cruz, e ressuscita, querido amigo e irmão, e sobe aos céus, e todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será perdoado dos seus pecados. Louvado seja Deus por isso. É esse evangelho que nós pregamos, é essa mensagem que traz perdão, que traz paz, que traz reconciliação, que transforma a história das pessoas. Meu amado irmão, lembre-se que eu estou interpretando uma narrativa, e aqui vemos o clímax dessa questão, nessa solução. Nós apresentamos o cenário, fomos para o problema, e agora vemos a solução do Evangelho. A solução do Evangelho é Jesus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus será declarado justo no tribunal de Deus, terá a sua vida livre de toda a culpa, e a justiça de Cristo Jesus será acreditada em sua conta, de maneira que nunca ninguém jamais poderá arrebatar essa pessoa das mãos do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Eu e o reverendo José de Camargo vivemos uma experiência maravilhosa lá em Brasília, quando pastoreávamos a igreja presbiteriana do Guará 2. Havia duas mocinhas gêmeas na nossa igreja, adolescentes. Elas iam à igreja, a mãe era crente, mas o pai não era crente, não gostava que elas fossem. O outro pastor da nossa equipe, pastor Jefferson, cuidava dos adolescentes, e aquele pai resolveu ir à igreja para ver o que as filhas estavam escutando, porque ele não gostava de crente. E ele foi uma vez, e ele ouviu, não é muito ruim, e ele foi outra vez, ele falou, não é tão ruim assim, ele foi a terceira vez, e não era tão ruim assim, e de repente, irmão, ele ouviu que Deus era santo, ele ouviu que ele era pecador, ele ouviu que Deus o amou, e o Senhor tomou o coração daquele homem, e no dia que ele foi no conselho fazer a pública profissão de fé dele, eu nunca vi isso, ele sentou no conselho e começou a confessar os pecados da vida dele para nós, e confessou os pecados da vida adulta dele, e disse o seguinte, mas Jesus me amou, Ele me perdoou, Ele me salvou, agora eu sou livre, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção maravilhosa, irmãos, nós temos em nossas mãos a arma mais poderosa que existe, a mensagem que pode reconciliar o pecador com Deus. Você tem o Evangelho, irmão, que pode tirar o seu amigo de uma vida debaixo da ira de Deus. Você tem o maior de todos os presentes, a arma mais poderosa nas suas mãos. O que você tem feito com esse Evangelho? Não é possível que você tenha guardado só para você. Não é possível que você adotou a postura de 007 espiritual, né? James Bond, agente secreto de Jesus. Mas não tem isso na Bíblia não, meu irmão. Todo aquele que se envergonhar de Deus diante dos homens, o Senhor vai se envergonhar dele diante do Pai que está nos céus. Que Deus nos levante para pregar o Evangelho. Irmão, se eu entendo o que é o Evangelho, e se eu entendo que Cristo me amou, meu irmão, eu mereci para o inferno, eu fui salvo, não tem notícia melhor do que essa. Isso traz significado para a minha vida, isso define a minha identidade, isso faz com que eu seja aceito diante de Deus, e isso faz com que ninguém me tire das mãos do Senhor. Se eu entendo o tamanho da salvação que recebi, eu tenho que contar para todo mundo. Se você quer pregar o Evangelho, anuncie que Jesus salva. Em último lugar, nós aprendemos no texto, meu relógio está quebrado, que horas são aí, reverendo? Só para eu saber? 7h15, tá bom, já vamos terminar. Como pregar o Evangelho? Apresente o cenário do Evangelho, apresente o problema do Evangelho, anuncie a solução do Evangelho, mas em último lugar, reconheça a implicação do Evangelho. Reconheça a implicação do Evangelho. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus pergunta no céu, você acha que Deus não sabe quem Ele vai enviar? Isso aqui é uma pergunta de retórica. É para que esse homem tenha uma disposição de alguém que foi verdadeiramente convertido. A quem enviarei? Pergunta o Senhor.
Quem há de ir por nós? E João conta, irmão, que quem está no trono aqui é Jesus. Ele fala isso lá no Evangelho de João, que coisa maravilhosa, né? Quando cita essa visão, diz que Isaías viu Jesus. Foi aqui que Isaías viu o Senhor Jesus. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Eu acho que Isaías olhou para o lado, olhou para o outro e falou: não tem ninguém aqui não, sou eu mesmo, né? Senhor, eu estou aqui, pode me enviar. Deus falou: você vai ser muito feio, eu vou arrancar tudo em Israel, eu vou destruir tudo, você vai pregar e os olhos do povo vão fechar, os ouvidos do povo vão se fechar, o coração deles vai endurecer e quase ninguém vai se converter. Vai ser complicado, você vai pregar e ninguém vai te escutar, mas vai ter uma santa semente, um toco, um pouquinho de gente que é a minha herança e vai escutar a minha palavra na sua boca. E eu fico pensando, irmão, Isaías é o pregador mais brilhante do Antigo Testamento. Isaías pinta quadros diante dos nossos olhos. Quando ele prega, a gente não só ouve, a gente vê a cena acontecendo diante de nós. E esse homem pregou durante 60 anos e o povo não se converteu. Mas ainda assim, amado irmão, ele ficou fiel e pregou a palavra e se manteve firme, e Deus abençoou o seu remanescente e manteve a igreja firme no Antigo Testamento, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Talvez, meu irmão, você entenda que a sua implicação é dar a sua vida pelo Evangelho, e você vai pregar 1 ano, 2, 10, 15, 20, talvez você não veja ninguém se converter, mas na hora certa, quando a semente cair no coração certo, o nome de Cristo vai ser exaltado. Eu admiro muito, irmãos, a vida de William Carey, o pai das missões modernas. Pastor batista sapateiro na Inglaterra, no final dos anos de 1890, ele vai à sua convenção, era um batista calvinista, dizendo que quer pregar o Evangelho às nações, e o povo diz para ele: se Deus salva os seus eleitos, ele não precisa mandar você, ele salva de qualquer jeito. Mas o William Carey fala assim: como é que ele vai salvar os eleitos sem o Evangelho? É o Evangelho que ele predestinou para salvar os eleitos. E Carey junta dinheiro às suas próprias expensas, pega sua mulher, seus meninos, vai para a Índia. Ele perde um filho, a mulher fica doida, irmãos. Nos primeiros anos de ministério, 10 anos de ministério daquele homem, ele prega e não tem nenhum convertido. Ele chega na Índia, irmão, e vê quando o marido morre, as mulheres vivas são amarradas ao corpo do marido, são queimadas. Ele fica angustiado com aquilo. Ele é perseguido pelos seus compatriotas ingleses, até que, amados irmãos, na cidade de Serampore, a embaixada da Dinamarca dá guarida a ele, e ele começa a traduzir a Bíblia para o sânscrito, junto com outro colega missionário, e ele começa a pregar o Evangelho, e a partir daí Deus começa a converter pessoas, e ele traduz a Bíblia inteira para o sânscrito, ele abre universidades, ele casa a segunda vez, depois a esposa morre, casa a terceira vez, seus filhos se tornam missionários vêm da Inglaterra, e no final da sua vida, centenas de pessoas já tinham crido em Jesus. Escolas estavam ensinando os indianos a palavra de Deus, mas nos primeiros anos não se converteu ninguém. Você aguentaria ficar 10 anos como missionário sem ver nenhuma conversão? A implicação é a seguinte: se Cristo morreu por você, você tem que dar a sua vida por Ele. Se Cristo morreu por você, você tem que dispor a sua vida para anunciar o Evangelho. Ah, pastor, se não se converterem, isso não é problema seu. Você não é do departamento de admissão, você é do departamento de divulgação. Admissão é com o céu. Deus sabe quem é eleito, eu não sei quem é. Você só prega, deixa que Deus chama e salva quem Ele quer, na hora que Ele quer. Que você ouvir essa palavra, pare de olhar só para o seu próprio umbigo e diga o seguinte: se eu amo Jesus, eu tenho que sair daqui para pregar o Evangelho. E peça a Deus: Senhor, me dá a bênção de anunciar o Evangelho para pelo menos um essa semana. Irmãos, há alguns anos atrás, eu estava fazendo um discipulado com um grupo de homens, e nós fizemos um compromisso e oramos a Deus naquela semana, e dissemos o seguinte: nessa semana nós vamos orar para Deus nos dar a oportunidade de pregar o Evangelho para alguém. Um daqueles homens que eu estava discipulando, um advogado, nunca tinha falado de Jesus em público, e de repente abriu uma cena da empresa de advocacia que ele falava, para ele fazer a abertura de um evento, e ele então fez a abertura do evento, falando do maior de todos os advogados, cujo nome era Jesus. Os advogados ficaram perplexos, procuraram aquele moço para ouvir mais de Jesus, e ele começou a discipular advogados ali para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus te dê inteligência, meu irmão, amém?
Que Ele abra a sua cabeça e que você entenda que você tem um dos maiores privilégios desse mundo, que é pregar o Evangelho. Você vai ser perseguido, você vai levar pancada, mas Jesus foi também, né? Ele vai te guardar, na hora certa Ele vai te dar sabedoria. Você fala assim: Senhor, me dá a bênção de anunciar o Evangelho. E se Ele quiser, que Ele nos dê a bênção de ver os seus eleitos sendo convertidos. Que Deus faça de nós uma igreja que prega o Evangelho. Fale de Deus, fale do pecado, fale da salvação. Disponha-se para pregar o Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.